Nesta videoaula, querei mostrar a seguir o geofísico Sérgio Sacani, que tem mestrado em Ciências e Engenharia do Petróleo, tem doutorado em Geociências, onde ele vai explicar em um podcast por que ele se tornou ateu. Mas, neste vídeo que irei trabalhar, só é apenas um recorte, não é o vídeo completo. É justamente neste pedacinho do vídeo que eu peguei, é onde ele vai citar a criação do mundo pelo Deus de Israel em Gênesis. Então vamos ao vídeo a seguir. E logo em seguida, irei fazer uma abordagem e análise de muito conhecimento sobre o conteúdo. Então, vamos ao vídeo. Ser ateu é uma decisão baseada em observação. Ó, se surgisse alguma coisa assim que, a explicação fosse a existência de Deus, tu muda de opinião? Cara, boa pergunta, né? Por que eu resolvi ser ateu, né? Não é que eu resolvi ser ateu, né, cara? Pô, tem maior cara de ateu, pô. Tenho. Você acha que tem? Tô zoando, pô. Então, assim, eu desde lá de 85, 86, quando eu comecei a estudar mesmo, principalmente essa parte de astronomia e tal, né? É uma coisa que a gente se liga muito, né, ao universo de alguma forma, e você começa a estudar, então, o nascimento do universo, como que a vida surgiu e tal, que é uma coisa que ainda a gente não sabe. A gente não sabe hoje direito nem como que a água surgiu na Terra, cara. Tem, assim, dezenas de explicações e todas elas têm falhas, todas elas concordam. Então, quando você começa a estudar, e eu comecei a estudar muito, ler muito e tal, isso foi uma coisa que acabou, falei, cara, não pode ser daquele jeito que contam, por exemplo, na Bíblia, né? Ah, não, foi lá, fez tal coisa, depois no outro dia fez tal coisa, porque não encaixa as coisas com o que a gente vê, com o que a gente observa. A gente olha para uma estrela jovem, a gente vê uma estrela numa fase inicial da vida dela. Depois a gente vê uma estrela um pouquinho mais velha. A gente vê hoje, a gente consegue ver sistemas solares se formando, entendeu? Em estágios iniciais, como a gente teorizou que seria a formação. Então, com essas coisas, eu fui me afastando, tal, eu falei, cara, não tem como acreditar que veio alguma força, alguma coisa, ou alguma entidade que seja, e criou aquele negócio assim. Então, por isso. Mas tudo que ele citou aqui é exatamente isso, que todas as pessoas racionais e que estudam, assim como os ateus principalmente, quando nós analisamos essas narrativas mitológicas bíblicas, analisamos e deparamos com os estudos, conhecimento, a ciência e a realidade que nós temos hoje. A gente cai logo a ficha e vê que tudo aquilo que está na Bíblia são apenas mitologias. Porque a criação bíblica em Gênesis confronta totalmente com a realidade do que nós sabemos e conhecemos sobre o surgimento das galáxias, planetas e estrelas e por aí se vai. Onde na Bíblia, em Gênesis, diz que o Deus de Israel criou o mundo em 7 dias. Tudo prontinho como passe de mágica. Mas, quando nós vamos para o conhecimento atual sobre a criação do universo e do mundo, é totalmente diferente daquilo que é apresentado em Gênesis, no Velho Testamento. A gente sabe que, para um sistema solar se formar, depende de várias complexidades e elementos químicos. Não é simplesmente chegou e surgiu, está tudo prontinho, assim como está relatado em Gênesis. Para que um sistema solar e seus planetas possam se formar e surgir, é necessário de várias complexidades e elementos. Primeiro que tudo, é necessário uma explosão de uma supernova, ou seja, é quando uma estrela ou o Sol acaba de morrer. Com essa explosão é formado uma nuvem de poeira de gás e poeira interestelar, chamada de nebulosa solar,
onde nessa nuvem de poeira está vários elementos químicos essenciais para a formação de galáxias, sistemas solares, planetas e vidas. Quais são esses elementos químicos? Principalmente os sóis ou as estrelas são formados ou formadas a partir de hélio e hidrogênio, onde em seguida temos os elementos mais pesados, como por exemplo, oxigênio, carbono, nitrogênio, ferro, silício, magnésio e enxofre. Esses elementos mais pesados que formam os planetas e sistemas solares também se encontram no nosso corpo. Até existe uma frase que diz: somos feitos de poeira de estrelas. É uma citação popular pelo astrônomo Carl Sagan. Enfim, a complexidade que envolve o nascimento de um sistema solar ou de um planeta é imensa, é totalmente oposta da criação de um mundo por um Deus. Quando nós analisamos a criação do mundo pelo Deus de Israel na Bíblia, em Gênesis, é algo absurdo. Até os vegetais vieram antes da luz, porque a gente sabe que os vegetais, como as plantas em si, para poder nascer, elas precisam principalmente da luz do sol para produzir seu próprio alimento. É o que chamamos de fotossíntese. Ou seja, sem a luz do sol, ela não consegue realizar a fotossíntese para produzir seu próprio alimento. Em outras palavras, a fotossíntese serve para que plantas, algas e algumas bactérias transformem luz solar em energia química, alimento, açúcares, liberando oxigênio essencial para a respiração de quase todos os seres vivos e formando a base de toda a cadeia alimentar. Ou seja, que sustenta a vida na Terra. É um processo vital que produz o oxigênio que respiramos e a energia que sustenta ecossistemas, convertendo gás carbônico e água em glicose e O2. Então, quando nós analisamos essa formação do mundo em Gênesis, é algo surreal, é totalmente desconexo com a realidade. Por quê? Porque tudo aquilo ali é uma mitologia. Dentro de um conto mitológico, tudo é possível, inclusive mortos ressuscitarem, judeus sair voando, cobra falar, homem feito do barro, jumento falar, mar se abrir, dentre outros. Então, para que um sistema solar possa se formar por completo, é necessário milhões de anos. Não é chegou e fazer tudo prontinho, assim como está na Bíblia. A evolução da espécie humana e de outros animais, até hoje continuamos evoluindo. Assim como os sistemas solares e galáxias, até hoje também continuam evoluindo. Nada está estagnado, pronto. Tudo está sempre em processo de evolução. Aí você vê um camarada como o suposto Jesus, dizendo que as estrelas iriam cair na Terra. Mas que falta de conhecimento desse camarada. Quem já se viu uma estrela cair em algum planeta? Nunca na vida, isso é impossível. Até porque as estrelas são astros luminosos de porte muito grande. Existem sóis muito maior do que o Sol do nosso sistema solar. Então, o correto seria dizer: a Terra seria engolida ou devorada pelo Sol. Na verdade, naquela época, eles nem sabiam que estrelas eram sóis, que fica distante um do outro milhões de quilômetros de distâncias. Na verdade, é impossível de uma estrela ou um sol cair na Terra ou em algum planeta, porque os sóis estão muito distantes um do outro. O que poderia acontecer é uma galáxia se encontrar com a outra e formar uma só galáxia.
Então, a gente vê o nível de conhecimento e a intelectualidade desse suposto Jesus. Para os nossos dias atuais, hoje, no nosso contexto atual, é um analfabeto, ou seja, um analfabeto funcional. E o interessante nisso, para um ser todo-poderoso, como os cristãos dizem ser, e não saber que as estrelas eram sóis, que elas estavam a trilhões de quilômetros de distância uma da outra, isso é a mais próxima do nosso sistema solar, tem mais distante ainda. Para o suposto Jesus, as estrelas eram apenas pontos brilhantes pequenos que estavam no firmamento da Terra. No caso, a Terra plana. Para eles, a Terra era plana. Por isso que ele achava que as estrelas iriam cair na Terra. Então, a mentalidade de um Jesus aqui é de um analfabeto ou analfabeto funcional. Para você ver, foi feita uma pesquisa que o índice de pessoas que não têm ensino superior dentro do protestantismo no meio evangélico é muito alto. E isso mostra e reforça a ignorância da rejeição pelo conhecimento entre os cristãos. Para quem não sabe, muitas dessas estrelas ou sóis que a gente vê durante a noite já não existem mais. Elas já morreram há milhares de anos. Por que isso acontece? Porque ainda a luz refletidas por elas ainda estão viajando na velocidade da luz. Dependendo da distância que uma estrela está da Terra, sua luz pode levar anos, décadas, séculos ou até milênios para nos alcançar. Exemplo, se uma estrela morrer há 100 anos, só veríamos a explosão dela há 100 anos. Então, a gente olhar uma estrela no céu é olhar para o passado. A estrela mais próxima da Terra, depois do nosso Sol, é a Próxima Centauri, uma anã vermelha que faz parte do sistema estelar Alpha Centauri, localizada a cerca de 4,24 anos-luz de distância. Embora a Alpha Centauri seja o sistema mais próximo, a Próxima Centauri, Alpha Centauri C, é a componente individual mais próxima do nosso sistema solar. Veja que, na narrativa da criação do mundo em Gênesis, eles só citam as coisas que eles tenham conhecimento. No caso, as estrelas apenas como pontos brilhantes. Mas eles não tinham conhecimento de que as estrelas eram sóis, que estavam a trilhões de quilômetros de distância. Eles não tinham conhecimento do que era galáxia, buracos negros, sistemas solares, que a Terra era uma esfera, que existiam outros planetas, que só chovia porque existia o ciclo da água, que o planeta Terra gira em torno do Sol, que as plantas precisam da luz do Sol para realizar a fotossíntese, dentre outros. De que tudo que existe no universo, no mundo, são formados a partir de várias complexidades e de elementos químicos, inclusive a vida na Terra. Por hoje só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.